Muitas informações do Fluminense neste vídeo da Central. Tem parcial de ingresso, Jornal Internacional colocando ex-treinador do Fluminense de novo na nossa mira. Também, Mário Bittencourt fala sobre proposta a titular do Fluminense e também o motivo da manutenção de Marcão. Eu já adianto aqui, né? O Mário Bittencourt disse que provavelmente o Marcão fica até o final da temporada como treinador do Fluminense de uma forma interina. Então, deixe o seu like, ative as notificações. Vou trazer todas essas informações a partir de agora. Vamos começar com a primeira pauta desse vídeo aqui, falando sobre a parcial do confronto contra o Vitória. E já está acontecendo um burburinho, né? Uma campanha nas redes sociais das torcidas organizadas, dos movimentos e até torcedor comum mesmo, de mobilização para lotar, para encher essa partida contra o Vitória. A galera tá falando em reconstrução do Fluminense, né? Tirar o Fluminense nessa situação tem que ter o Maracanã cheio. E o jornalista Marcelo Neves traz a primeira parcial de Fluminense e Vitória, cerca de 16 mil ingressos vendidos, partida dessa quinta-feira, 19 horas, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o momento do Fluminense é bastante delicado, é bastante difícil, por isso o torcedor tem que se fazer presente, tem que fazer a diferença, porque só a união entre time e torcida, essa harmonia, essa sinergia vai tirar o Fluminense dessa situação. O presidente Mário falou sobre isso na coletiva de hoje, que não deu para fazer uma promoção de ingressos, era uma das reclamações, entre aspas, né? Uma das cobranças aí da principal organizada do Fluminense nas redes sociais, solicitando ao Fluminense a diminuição do preço dos ingressos, segundo os torcedores, e eu concordo que o Fluminense está cobrando caro os ingressos das partidas como mandante. O Fluminense já foi conhecido aí por ter um ticket médio, um dos mais baratos do futebol brasileiro, deu uma aumentada. Claro que está longe de ser um dos mais caros, tá, gente? O Fluminense não está nem perto de ser um dos mandantes com ingressos mais caros, mas assim, por que o torcedor tricolor está acostumado, deu uma aumentada sim, é uma das reclamações da torcida tricolor. Eu mesmo posso questionar aqui a questão do sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Fluminense também ficou muito caro, né? O valor do 100% era muito em conta, valia muito a pena para quem vai com frequência no Maracanã, e teve um aumento absurdo, assim. E aí eu não estou questionando o valor que ele está hoje, mas assim, o aumento rápido de como isso aconteceu, pegando vários torcedores de surpresa, não me agradou, falando particularmente aqui da minha situação. Mas fato é que o torcedor do Fluminense está tentando se mobilizar, está tentando se unir, porque o momento é difícil e um jogo direto contra o Vitória, que vem, né, de jogos importantes. E, cara, o Vitória meteu 4 no Atlético Mineiro como mandante. Então é um time pra gente ficar de olho, certamente um jogo que vale muito pro Fluminense. Só vencemos uma partida, torcedor tricolor, em 11 jogos. Isso daí é campanha realmente de time rebaixado. Então, agora, com o Marcão assumindo, a gente espera que o Fluminense entre nos trilhos, e a torcida precisa estar unida, a torcida precisa fazer pressão, como em outros momentos. 2009, não preciso nem falar, 2019 a torcida chegou junto ali para apoiar e ajudar o Fluminense a não cair. 2018, aquela partida final contra o América também, a torcida fez uma pressão e a gente conseguiu aquela vitória e escapamos do rebaixamento. Claro que não era nem pra gente estar falando sobre rebaixamento aqui, né, de escapar de rebaixamento, mas teve outras situações que a torcida foi muito importante para livrar o Fluminense desse momento ruim. A gente está esperando, assim, 16 mil ingressos vendidos, hoje é terça-feira, faltam 2 dias, eu acredito que a gente possa ter aí 25 mil, 26 mil torcedores no Maracanã, que vai ser um bom público
a gente levando em consideração esse contexto do momento ruim do Fluminense. Mas fica aí essa primeira notícia para você, torcedor tricolor. Outra informação que saiu no dia de hoje e preocupou muitos torcedores do Fluminense que não curtem o trabalho desse técnico com passagem importante, eu diria, aqui no Fluminense, inclusive na atual gestão. Eu tô falando de Odair Hellmann, porque jornal árabe apontou o ex-técnico do Fluminense como um forte candidato a assumir o comando do Fluminense após a demissão de Fernando Diniz. O jornal árabe Al-Sharq Al-Awsat, eu espero estar falando certo o árabe, vocês percebem que não é o meu forte. Segundo a publicação, o técnico brasileiro não chegou a um acordo com Al-Riyad da Arábia Saudita. Ele tem vínculo com o clube árabe apenas até o final desse mês. Com isso, o jornal ressaltou que ele é um forte candidato aí a assumir o comando do Fluminense, tá certo? Então, assim, é uma informação de um jornal internacional e assim, foi importante até ter essa coletiva nessa terça-feira do Mário Bittencourt para esclarecer algumas coisas, né? Ele afirma que o Marcão, a tendência é o Marcão ficar até o final da temporada. Mas a gente sabe que é aquilo, né? O Marcão tá assumindo de uma forma interina, vai depender dos resultados, e se o Marcão agradar, ele vai continuando. Se não agradar, não conseguir resultados, eu tenho certeza aqui que a diretoria do Fluminense vai atrás de um treinador, sem sombra de dúvidas. O Mário, ele tem muita confiança no Marcão, o Marcão já assumiu o comando do Fluminense outras vezes, vejo muita gente ainda desconfiada do trabalho do Marcão. Marcão em 2019 assume ali depois da saída do Oswaldo e vai bem, salva o Fluminense das chances de rebaixamento. O próprio Odair sai para o mundo árabe, o Marcão assume e ainda melhora a parte ofensiva do Fluminense. O Fluminense termina aquele campeonato brasileiro da pandemia voando. O Marcão conseguiu melhorar o sistema ofensivo. O sistema defensivo do Fluminense era muito bom com o Odair, mas o Marcão aperfeiçoou a parte ofensiva e a gente terminou muito bem aquela temporada ali, 2020, 2021 no Campeonato Brasileiro. 2021, saída do Roger, um trabalho que não tinha nada, assim, quando o Roger sai não tinha nenhuma boa ideia, o time era um nada, e o Marcão consegue novamente fazer um bom trabalho, pega o time lá em 14º, se eu não estou enganado, na época, e coloca esse time na Libertadores, na pré-Libertadores, enfim. É um cara que já provou mais de uma vez, que tem capacidade para pegar esse time, evoluir e mostrar resultados. A minha preocupação com o Marcão não é essa. Fato também que vai ser a primeira vez, em 2021 ele chega a ter o confronto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas era uma situação mais difícil, né? Era bem delicado. O Atlético Mineiro 2021 era um puta time, né? O melhor time do Brasil, tanto é que ganha o Brasileiro e ganha a Copa do Brasil, tava voando e a gente estava muito mal. Ele joga aquele segundo jogo, até consegue competir bem, mas ainda estava no início ali, após a saída do Roger, pouco o Marcão conseguiu fazer naquele mata-mata. Então ele vai ter essa responsabilidade de comandar o Fluminense no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. É realmente um momento muito mais importante, decisivo, que o Marcão não passou. Mas eu, particularmente, tenho confiança no seu trabalho. É um cara que tem um aproveitamento por volta de 55% aí no comando técnico do Fluminense. Tem suas qualidades e a gente espera que ele consiga tirar o Fluminense desse momento ruim, porque a gente está precisando. Ele é um cara que conhece o grupo, né, tem entendimento, e vamos ver se realmente o Marcão confirma as minhas expectativas de muito torcedor tricolor de mais uma vez livrar o Fluminense do rebaixamento e trazer resultados positivos. Quem sabe a gente voltar a sonhar com os títulos na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. O que você tem a dizer sobre o Marcão?
é o melhor nome do momento? Deixa o seu comentário aí. Falei sobre o Marcão na pauta sobre o Odair Hellmann, né, o jornal árabe, colocando ele como um forte candidato a assumir o comando do Fluminense após a saída do Fernando Diniz. E o Mário Bittencourt falou justamente sobre o Marcão na coletiva desta terça-feira, sobre as qualidades e a grande motivação dele colocar o Marcão, deixá-lo como técnico até o final da temporada. A tendência é essa, segundo o próprio presidente, e eu quero abrir aspas aqui para o que disse o Mário Bittencourt. Uma das ideias de manter o Marcão são as peças que ele já conhece. Se ele quiser jogar de outra forma, ele conhece as outras peças. Não significa que vai dar certo sempre, mas a gente tem que minimizar as chances de dar errado. Tem um cara, Marcão, aqui dentro que conhece os 35 jogadores. Essas foram as palavras do Mário Bittencourt e eu concordo com ele. O Marcão conhece a casa, conhece a maioria dos jogadores. Quando ele foi comandante, muitos jogadores já estavam no elenco. Isso é importante também nesse momento para dar esse voto de confiança. São os caras que já viram a capacidade do Marcão. E claro, aquela coisa, né? Muita gente pedindo técnico estrangeiro. Eu não acho que é um bom momento para ter um técnico estrangeiro, argentino, português. A gente viu a experiência recente do Vasco aí, né, com o Álvaro Pacheco, não deu muito certo. É um cara português, é um cara de outro continente, de uma outra cultura, que praticamente não conhece o futebol brasileiro e tem que conhecer os caras do zero. Eu acho que nesse momento aí que o Campeonato Brasileiro já está indo para a sua reta final de turno, não é o ideal. Técnico argentino conhece mais um pouco a realidade do futebol brasileiro, conhece muito mais, né? Por exemplo, que um técnico português conheceria. E aí, falando técnico português, caras que não estão aqui no futebol brasileiro. Tem alguns técnicos portugueses que estão aqui no futebol brasileiro, seria uma situação completamente diferente. Né? Mas assim, eu não vejo que seria um bom momento para técnico estrangeiro, justamente por... Cara, os caras vão ter que conhecer os caras do zero, ver as características. Isso leva tempo, gente. Até o técnico chegar e conhecer todo mundo, demora. E eu não sei se o torcedor do Fluminense vai ter essa paciência, porque se os resultados não chegarem, a situação vai começar a ficar pior cada dia mais. Então, assim, esse também é um dos fatos que me faz pensar que o Marcão é a melhor opção nesse momento. A opção seria a minha opção 1 também, de o Diniz. Quando o Diniz ainda era técnico do Fluminense, eu sempre falei, minha opção 1 é o Marcão, porque ele já conhece, ele já mostrou qualidade em momentos parecidos, em momentos semelhantes a esse, e eu realmente espero que dê certo. Eu torço muito pelo Marcão. Eu acho que é um cara que tem muita qualidade, ele se aperfeiçoou, melhorou muito como treinador. Eu lembro da passagem dele como técnico em 2016, foi bem ruim, e de 2019 para cá, principalmente, ele mostra muitas qualidades, né, no jeito de comandar a equipe, como ele conseguiu melhorar a qualidade ofensiva, defensiva, né, dar consistência com a equipe quando ele assumiu nos momentos que o Fluminense precisou. Então é mais uma prova de fogo, obviamente. Ele vai ter que mostrar toda a sua capacidade, mas esse argumento do Mário eu achei muito válido, né? O Marcão conhece já o elenco, conhece esses caras, está no dia a dia. Mesmo se quiser mudar o esquema, ele vai conhecer os jogadores. E eu, pitaco aqui, né? Particularmente acho que vai ter mais oportunidade para jogador da base nos jogos do Fluminense, tá? É a característica do Marcão, botar mais juventude nessa equipe. Eu tô com esse sentimento. Não é informação ainda, mas eu tô com esse sentimento até vendo, né? Relembrando os trabalhos anteriores do Marcão. Deixe o seu comentário aí sobre Marcão, técnico do Fluminense. Esse comentário, essa declaração do Mário Bittencourt. Marcão também é o melhor nome do torcedor tricolor? Concorda com o Mário Bittencourt? Quem você traria? Se você não queria o Marcão, quem você traria para o comando do Fluminense? Deixe seu comentário. E para finalizar esse vídeo aqui, informação importante que sai da boca do presidente, né? De proposta por jogador titular do Fluminense. A situação já não tá boa e corre risco da gente perder jogador titular. Foi o que o Mário falou em coletiva. Ele revelou que o Fábio
recusou a proposta do Cruzeiro para permanecer no Fluminense, e era uma proposta financeiramente superior ao que o Fábio recebe, pra gente ver, cara. Fábio com 43 anos, muito valorizado ainda no mercado nacional. Claro que ele tem uma história importante com o Cruzeiro estava precisando de goleiro, depois da saída do Rafael Cabral, mas contratou o Cássio. Abre aspas para o que falou o Mário Bittencourt. O Cruzeiro procurou o Fábio para ganhar mais, mas ele optou por ficar aqui, tem uma história aqui. Fez essa revelação o presidente tricolor. Que bom, né? Assim, em outras circunstâncias, se o Fluminense tivesse um outro goleiro de bom nível no elenco, eu sinceramente, eu pensaria bem, é um jogador com idade avançada, todo mundo sabe disso, recebe um bom salário aqui no Fluminense e tem um prazo de validade, é um goleiro de 43 anos, ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Fluminense até o final de 2025. É a mesma situação do Keno também. O Keno, eu acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade com as propostas que teve de se fazer um jogador que eu sinceramente não enxergo dando retorno técnico, entrou já num declínio, um jogador que depende muito do físico, da velocidade. Realmente a gente vê que o Keno caiu muito de rendimento. Já no caso do Fábio, a gente vê que o Fábio ainda vai muito bem no gol do Fluminense. E uma das minhas preocupações é que o Fluminense não está preparando alguém para substituir o Fábio no futuro, cara. Isso me incomoda bastante. Muita gente, eu já vi gente citando o Vitor Eudes. Cara, eu não vejo o Vitor Eudes com qualidade para ser goleiro titular do Fluminense. Me desculpa o Vitor Eudes, né? Ele pode atingir esse nível, mas hoje eu não enxergo isso. Tá? O Felipe Alves nem se fala, é um jogador com idade avançada, então não é o futuro do gol do Fluminense. Então, assim, não tinha como o Fluminense perder o Fábio nesse momento atual da temporada. Apesar dos problemas dele com a bola no pé, é um dos melhores goleiros do Brasil ainda, com a idade que tem, um dos melhores do time na temporada. Nos 2 clássicos do Campeonato Brasileiro que a gente perde, se não é o Fábio, a gente poderia ter tomado goleada. Outros jogos também que o Fábio vai muito bem. Embaixo das traves ele ainda continua garantindo resultados, apesar dos resultados não estarem vindo, mas ele ainda tem um excelente desempenho com defesas espetaculares, defesas difíceis, uma quantidade considerável por jogo. Então é um cara que a gente ainda possa considerar até o final da temporada, pelo menos. Então eu acho que o Fluminense ele tem que pensar nisso. Ele tem que pensar já no futuro, onde que não vai ter o Fábio. O ano que vem é o último ano de contrato do Fábio. O Fábio vai fazer 44 anos no final desse ano e vai fazer 45 no final do próximo. Então o Fluminense já tem que estar pensando, já deveria estar pensando num substituto, né? Mapear bem o mercado. Claro que se fosse para preparar alguém já tinha feito isso, então acho que dificilmente o Fluminense vai fazer, mas o Fluminense tem que pensar seriamente em substituir o Fábio quando o contrato dele acabar. E é um jogador que, pela idade, corre sempre o risco de cair de rendimento bruscamente. Isso não é nenhum absurdo a gente dizer, né? Até por conta da idade. Tá certo? Então tá aí essa informação. Mário Bittencourt revelando que o Cruzeiro procurou o Fábio até para pagar mais do que ele recebe aqui no Fluminense, mas o Fábio recusou e vai continuar aqui no Fluminense. Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe seu like, ative as notificações. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.